Mateus capítulo 6, versículo 5 ao versículo 8. Por favor, preste atenção nessa leitura. Mateus capítulo 6, do versículo 5 até o versículo 8. Essa é uma passagem comum para alguns. Se não é para você, a partir de hoje você precisa começar a meditar e se aprofundar nesse trecho da Bíblia também. Então, por favor, com muita atenção, acompanhe essa leitura comigo. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então, seu pai, que está em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Amém. O tema da mensagem dessa noite, atração, é: o devocional é diário. Repita comigo: o devocional é diário. Devocional é o termômetro da sua saúde espiritual. Se eu pergunto para você agora, como está a sua saúde espiritual? Se pudéssemos ter aqui uma espécie de um termômetro celestial, ele estaria quente, muito quente, fervoroso, 500 graus de puro fogo santo e poder, ou ele estaria abaixo de zero? Esse termômetro, ele estaria no verão, bem quente, aquele dia quente, Joinville, muito sol, muito calor, ou ele estaria mais parecido ali com a Serra Catarinense, gelado? Como estaria esse termômetro celestial na sua vida? Devocional é o termômetro da sua saúde espiritual. Eu falei há 2 sábados atrás que devoção é uma vida dedicada a Deus. Não são momentos dedicados a Deus, é uma vida dedicada a Deus. E o devocional são demonstrações da sua devoção. Devoção é uma vida dedicada a Deus. E os devocionais são demonstrações, são porções da sua devoção. Nós estamos falando sobre devoção, falei agora há pouco. Então nós estamos construindo a atração, esse lugar de devoção. Estamos construindo esse lugar onde Deus quer que a gente frequente. É do interesse de Deus, é do interesse de Jesus que você frequente, que você tenha um estilo de vida de devoção. E eu quero aqui situá-los daquilo que estamos construindo. Eu comecei falando que devoção é um estilo de vida. Devoção é uma vida toda entregue a Deus. Não são momentos que a gente entrega a Deus. Devoção é um estilo de vida. Pastora Sara falou muito bem no sábado passado que você nasceu para ter relacionamento com Deus. Então nós estamos falando da raiz. Então, não é que é importante você ter relacionamento com Deus. A essência da sua vida, o sentido da sua vida é ter relacionamento com Deus. Aliás, foi para isso que você foi criado. E a pastora Sara falou isso aqui sábado passado. Como Igreja dos Filhos, estamos trabalhando em todos os cultos sobre a importância da vida diária com Deus. E aos domingos, a série aqui da nossa igreja, ela tem se chamado Imprescindível. O pastor Tiago tem ministrado muito bem, ele tem falado disso. E o significado da palavra imprescindível significa algo que não se renuncia, algo necessário, algo essencial, indispensável, insubstituível e obrigatório. Imprescindível. É assim que devemos tratar a nossa devoção. É assim que devemos tratar a nossa vida de devocional diante de Deus. Logo, podemos concluir que o devocional é indispensável, insubstituível e obrigatório. O devocional é um compromisso. O devocional, mas não tem que partir de um coração voluntário. Todo coração voluntário que entende a entrega que você já recebeu, ele não dá menos que a sua obrigação de devolver a sua devoção a Deus. É voluntário.
mas é obrigatório. Qual o seu nível de comprometimento com uma vida de devocional com Jesus? Pastor Tiago falou da importância do tempo de qualidade com Deus. O devocional precisa de tempo, um local e uma atenção específica. E isso as Escrituras vai nos dizer, vai falar como Deus quer esse tempo. Pastor Tiago falou que a linguagem do amor de Deus é tempo de qualidade. E eu concordo plenamente. Alguns talvez sua linguagem é atos de serviço. Deus ama isso. Mas para você falar na linguagem do amor de Deus, você precisa passar tempo de qualidade com Ele. O devocional é diária, atração, não se esqueça disso. O devocional é diário. A Bíblia fala conosco, deixando o princípio do relacionamento diário com Deus desde Gênesis. Desde sempre, a Bíblia é enfática nas suas histórias, nas suas narrações, nas falas do próprio Deus, nas vidas, nas histórias narradas, nos personagens bíblicos. E eu quero começar com você citando alguns rápido e breve, porque eu quero ser prático com você essa noite. Então, quando vamos para Gênesis, capítulo 3, versículo 8, a Bíblia vai falar que todos os dias, na viração do dia, naquele horário magnífico, onde as cores do céu se misturam, Deus falava com Adão, e depois Deus falava com Adão e Eva. Todos os dias, na viração do dia, o próprio Criador tinha um tempo de qualidade. O devocional era pessoal. O devocional não só era diário, mas era pessoal. Pense, atração. O Criador, na viração do dia, quando as cores dos céus estão dando aquele espetáculo, o Criador aparece do seu lado e fala: Isa, como é que foi seu dia? Como é que está seu coração? Gabi, imagine na viração do dia, o próprio Criador chegando para você depois de um dia com muito trabalho. Gabi, como foi seu dia? Gabi, eu vim aqui para ter um tempo com você. O nosso Deus não é carente. O nosso Deus ama relacionamentos. Imagine o Criador falando o seu nome: Ivan, Valéria, Juan, Ana, Sara, Tiago, Jean. Imagine o Criador falando o seu nome e falar: ei, eu vim aqui pessoalmente, neste momento, que eu quero ter um tempo de qualidade com você. Vamos conversar? Isso está relatado em Gênesis. E ele vai deixar esses princípios claros também em outras referências. Êxodo capítulo 16, versículo 4. O princípio é claro deixado ao povo de Israel. Disse, porém, o Senhor a Moisés: eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária. Repita comigo: diariamente. Diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso, eu os porei à prova para ver se seguem ou não as minhas instruções. Diariamente, manhã após manhã, o Senhor mandava maná dos céus. Isso aqui não significa que Ele vai mandar algo físico como mandou para o povo de Israel. Eu quero que você pegue o princípio estabelecido nesse versículo, nessa história e nessa narração. Todas as manhãs, o Senhor mandava uma porção do céu, que representa Jesus, onde Jesus, lá em João capítulo 6, ele vai falar: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então Deus mandava o maná, e o dever do povo era recolher diariamente, manhã após manhã, esse maná. A função de Deus é deixar pão disponível, a sua função é comer desse pão, diariamente. E deixa eu falar algo: sempre vai ter pão disponível. A função dele é deixar pão disponível. A sua é recolher diariamente o pão que está sobre a mesa. No mesmo capítulo, Êxodo 16, na mesma história, no versículo 21, ele segue dando instruções ao povo. Ele segue falando: gente, eu vou mandar maná todos os dias, mas no sexto dia eu quero que vocês peguem a mais, o dobro. A ordem era: nunca recolham para o dia seguinte. Jamais recolham para o dia seguinte, porque eu vou mandar de novo, tem mais porção. Ou seja, você não precisa dar tudo de você num dia pensando que não tem mais para o outro. As misericórdias dele se renovam a cada... Sempre vai ter uma porção nova te esperando.
Sempre vai ter uma porção nova te esperando. Ele falou: ei Israel, calma, não peguem mais. Vocês podem comer à vontade, mas não guardem para outro dia, porque vai cheirar mal, vai dar bicho. Agora sim, ao 6º dia vocês vão colher o dobro, porque no 7º dia é dia de descanso. Vale lembrar que aqui era o período da lei, e o sábado era esse dia de descanso. Portanto, eles colhiam para, no sábado, comer e não colher o maná. E eu acho necessária, cirúrgica, a colocação do versículo 21. Porque, olha só o que vai falar. Cada manhã, todos recolhiam quanto precisavam, pois quando o sol esquentava, aquilo se derretia. Aqui está quanto precisavam. Na maioria das versões, vai estar falando: cada manhã todos recolhiam conforme a sua fome. De acordo com a sua fome, a cada manhã eles iam colher o maná. E vai falar no mesmo capítulo, nos versículos seguintes, que alguns colhiam muito, e eles não desperdiçavam. Alguns colhiam pouco e não faltavam para eles, porque cada um colhia de acordo com a sua fome. Ou seja, eu te pergunto, qual o tamanho da sua fome? Qual o tamanho da sua fome por Deus diariamente? Está muita fome? Está pouca fome? Ah, Jamie, eu quero muito Deus, mas eu não estou sentindo tanto assim Deus. Deixa eu falar uma coisa. Você não tem de Deus à medida que você quer. Você tem de Deus à medida que você busca. Ah, talvez você tenha uma boa intenção de ler a palavra, de orar, de fazer devocional, de anotar versículos, de ir atrás. Meu Deus, eu quero muito, mas acabou que eu não li, não deu tempo. O dia foi corrido, não coloquei na agenda, passou, estou cansado. Beleza, você até queria, mas a medida que você tem não é a medida que você quer. A medida que você tem de Deus é a medida que você busca. Então eu te pergunto, qual o tamanho da sua fome diária por Deus? Não é uma fome aos sábados. Sabe aquele papo assim: estou precisando de ir para o culto para recarregar minhas energias. Hoje eu preciso assim, sabe, de um chaba assim, cheio. Preciso de um negócio. Eu não vou julgar você. É bom, o culto recarrega. Tem dia que a gente vem sedento, porque o culto em comunidade é bom. Sabe por quê? Tem fome de um, tem fome de outro, tem a fome daquele outro, a fome dela, a fome dele. E quando se junta uma grande fome, a porção de pão é muito maior. Então ele se manifesta com graça, com misericórdia, com sinais, maravilhas. Então é bom, e adorar a Deus em comunidade, buscá-lo em comunidade, é um dever nosso. Isso é bom. Mas buscá-lo em comunidade não é um princípio diário. O princípio diário é: busque a Ele todos os dias, diariamente, conforme a sua fome. Levítico capítulo 6, versículo 12 e versículo 13. Olha só essa referência, eu acho ela incrível. Mantenha-se aceso o fogo no altar. Não deve ser apagado toda manhã. Repita comigo: toda manhã. O sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. Gente, era dever do sacerdote colocar lenha na fogueira todos os dias. E deixa eu falar uma boa notícia: você é um sacerdote hoje. Jesus conquistou esse acesso para nós. Ei, um detalhe: Jesus não conquistou intimidade, Jesus conquistou acesso. Intimidade é para quem tem coragem de acessar esse caminho. Jesus abriu o caminho tal. Você está percorrendo esse caminho? Você está colocando lenha na fogueira? Jesus não conquistou intimidade, Jesus conquistou acesso. Você é um sacerdote, ok, ótimo, boa notícia. O sangue lavou, o sangue nos remiu, nos redimiu. Ele abriu um acesso, Ele abriu um caminho que eu não tinha possibilidade de abrir. Agora eu te pergunto, você tem entrado nesse caminho e colocado lenha na fogueira, manhã após manhã, diariamente, todos os dias? É necessário ser redundante, porque normalmente temos uma tendência, uma inclinação de não levar a busca a Deus diariamente a sério. Normalmente a gente busca quando está carente, quando as coisas estão erradas, no dia mal. Mas ele não falou para o sacerdote colocar lenha na fogueira quando o fogo está quase apagando.
Não deixe a sua vida com Deus quase se apagar para começar a colocar lenha na fogueira. Todos os dias, você é um sacerdote que tem um caminho disponível para colocar lenha na fogueira e ter acesso à intimidade. Jesus, no livro de Mateus, deixa a questão mais clara ainda, e nós acabamos de ler, e eu quero ler novamente com você, Mateus capítulo 6, versículo 5 e versículo 6, e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Hipócritas aqui não é uma palavra pejorativa, ei, você é um hipócrita. Não, hipócrita aqui era até um elogio naquele contexto, porque hipócritas no contexto grego, ele vem de anfiteatro. Teatro vai nascer aqui na cultura grega, e todo ator que teatralizava muito bem, que encenava ser algo que ele não é muito bem, quando terminava o espetáculo, as pessoas levantavam, aplaudiam e falavam: uau, hipócrita, você teatralizou muito bem, uau, era um elogio. Então quando Jesus fala, ei, seus hipócritas, ele está falando, ei, pare de ser aquilo que vocês não são. Essa não é a oração que eu ensinei para vocês. Essa não é a forma certa de orar. Então não orem, gente, como os pagãos. Não fiquem de pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Versículo 6. Mas quando você orar, repare bem que não é, mas se você orar. Não existe uma condição. Quando você orar. Deixa eu falar uma coisa. Deus está esperando te ouvir na sua oração. Quando falar muita coisa da sua vida de oração com Deus. Mas quando você orar, Ele está aguardando. Vá para o seu quarto, feche a porta e ora a seu pai que está em secreto. Então seu pai que vê em secreto o recompensará. Repita comigo, vá para o seu quarto. Quarto aqui não é o quarto que você está imaginando agora. Não é o quarto bonitinho, com a caminha, com o travesseiro. Esse quarto aqui não é o quarto de dormir. Não é o quarto a gente chegar cansado depois de um dia e deitar a nossa cabeça num travesseiro. E não é esse quarto. A palavra para esse quarto é outra. Agora, a palavra para esse quarto aqui é tameion. Jesus usa essa palavra grega tameion para falar de um quarto que não é o de dormir. E tameion, nesse contexto judaico aqui, significa uma despensa. É espécie de uma despensa. É aquele quartinho mais escondido da casa. Não era o quarto de dormir, era um quartinho onde você colocava ali, sabe, aquela bagunça. É o quartinho onde você pega alguma coisa e joga lá aquelas quinquilharias. É o quartinho das mazelas. É o quartinho que quando a visita chega, não dá pra gente mostrar pra visita. É o quartinho que quando Jesus quer entrar, nem Jesus a gente quer deixar entrar. É a despensa. Aquele lugar que a gente não consegue nem expressar na oração, de tanta vergonha que a gente tem, da bagunça que está nesse quarto. Jesus sabiamente usa tameion. Repita comigo, tameion. Jesus essa noite não está te mandando para o seu quarto de dormir. Jesus essa noite Ele está te mandando para o seu quarto de bagunça. Aquele quartinho escondido lá no seu coração. Aquele quartinho confuso, que você jogou algumas coisas lá. Aquele quartinho da bagunça, que muitas vezes até a sua vida devocional foi esquecida lá no meio da bagunça. Misturou. O devocional foi para a despensa. O devocional está no meio das outras coisas, está misturado. Então Ele está falando, gente, tameion, não vá para o quarto, não estou pedindo para vocês dormirem, eu estou pedindo para vocês exporem o lugar da bagunça do coração de vocês. Não precisa levantar as mãos se mostrando nas praças, vocês precisam apenas apresentar a bagunça que está aqui dentro. Sabe o que Jesus quer falar? No lugar onde você tem coragem de expor sua bagunça, é onde o Pai deposita a recompensa. Tameion é o lugar onde você tem coragem de expor suas bagunças e o Pai vai depositar a recompensa. Talvez você está pensando, uau, eu vou para o secreto e eu vou ter o dinheiro que eu quero, o emprego que eu quero, eu vou ter todas as coisas que eu estou pedindo. E muitas vezes ele só quer arrumar a bagunça do seu coração. Muitas vezes o que ele vai fazer é colocar sua vida devocional em ordem.
Ei, vá para o Tameion, atração. É no lugar onde a gente expõe as bagunças, que o Pai que já está lá, Ele já está lá em secreto. Ele quer te recompensar, arrumando essa bagunça. Talvez a recompensa sua não seja física, não seja visível aos olhos do público. Talvez a maior recompensa que Ele quer te dar é um coração num lugar de devoção. Obviamente, atração, Jesus não está limitando o lugar secreto, não está limitando, vá para o seu quarto, a um lugar de 4 paredes. Ele não está limitando geograficamente o seu lugar de oração, o seu lugar secreto, o seu lugar de devocional, o seu lugar de bagunça. Não se limita entre 4 paredes, mas sim é um ambiente construído com muita verdade. Um lugar construído com muita verdade. Um lugar construído com exposição. E Ele está te chamando para esse lugar. Ele está te pedindo essa noite, seu Tameion. Qual é a bagunça que você tem para dar para Ele? Ele já está no secreto, olhando para você. Quem está entrando nesse lugar é você. Não é Ele que vai entrar, é você que está entrando. Pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que 1000. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que 1000. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que 1000. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que 1000. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que 1000. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que 1000. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória. Aleluia. Segura a emoção, calma aí. Calma aí que não terminamos. Você pode dar um glória a Deus no seu lugar. Obrigado, Senhor, pela tua presença. Ah, Jesus, Espírito Santo de Deus, nos leve para esse lugar secreto, nos atraia para esse lugar de glória, nos atrai para esse lugar onde lá vamos experimentar mais e mais e mais de Ti, Senhor. Aleluia, aleluia. Atração, esse é o lugar, isso é devocional. Isso é devocional. E a Bíblia está repleta desses lugares onde eles falam que é para a gente ir diariamente, manhã após manhã, todos os dias, sobre colher maná, sobre colocar lenha na fogueira. E eu quero de forma prática deixar aqui algumas dicas, alguns benefícios para você da vida devocional. Talvez você falou, Jamie, ok, uau, eu entendi, eu preciso ir para esse lugar, Deus tem me chamado para esse lugar, Deus tem me atraído para esse lugar, só que eu tenho dificuldade de me manter nesse lugar. Eu não consigo ter constância nesse lugar. E aqui eu quero deixar algumas dicas para você. Eu quero começar falando dos benefícios da vida devocional. Um relacionamento próximo com o Senhor é o primeiro deles.
crescimento espiritual e despertamento de dons. Passamos a conhecer a vontade de Deus. Jamie, qual a vontade de Deus para a minha vida? Como é que você... Cara, é nesse lugar de devocional, onde você vai ouvir a voz dele e ele vai ouvir a sua voz, lugar de relacionamento. Ele vai falar qual é a vontade específica para a sua vida. Nesse lugar ele mantém a nossa mente focada nas coisas eternas. O devocional faz isso. Nos esvaziamos de nós mesmos e dos interesses carnais. Se você está com alguma tentação, alguma área na sua vida que você não consegue vencer, você precisa parar de lutar contra o pecado e encontrar prazer no devocional. Porque ter prazer no devocional vai ser uma consequência parar de lutar contra o pecado. Vocês me entendem? A minha briga não é lá, meu Deus, como é que eu venço a tentação? Para onde é que eu vou sair? Eu não consigo vencer isso. Calma, para de brigar. Ele sempre nos dá escape para as nossas tentações. A questão aqui é, busque prazer no Senhor. E esse lugar se chama devocional. Gente, o que eu faço no devocional? Eu leio a palavra, eu vou orar. O que eu faço? Eu gosto muito de um teólogo, e ele fala uma frase muito precisa. Conta uma história, e no meio dessa história tem uma frase, e eu quero ler para vocês. Ele fala assim: eu me recordo de um homem de Deus, a quem foi perguntado: o que é mais importante? Ler a palavra de Deus ou orar? Ele respondeu: o que é mais importante para um pássaro? A asa direita ou a asa esquerda? Vai perguntar para um piloto de avião: qual é melhor? Eu fico qual a direita ou a esquerda do avião? Qual é mais importante? Pergunte para o pássaro qual asa ele prefere. Pergunte para um crente o que ele prefere. Ele não pode abrir mão de nenhuma dessas coisas. Jamie, eu gosto mais de orar. Glória a Deus, uau, ore, invista em oração, isso é ótimo. Mas você precisa ler a palavra. Sabe aquela música que tem assim? Oração é alimento, nunca vi um justo. Gente, com todo respeito à música, oração não é alimento. Oração é bom? É bom. Mas o que você come? O que vai te dar sustância? Palavra de Deus, Bíblia, leitura. Jamie, eu gosto de... Então, tudo bem, ore, continue orando, vá a fundo na oração. Isso vai te levar a lugares profundos em Deus que poucos vão. Mas você precisa ler a palavra. E agora eu quero que você pegue o seu celular. Você não é obrigado, mas são dicas práticas para devocional. E eu creio demais que isso vai te ajudar agora. Seu celular, uma caneta, um caderno, seu bloco de notas. E eu tenho 6 dicas bem práticas para falar para você. Básicas, mas se não cumpridas, o seu termômetro da sua saúde espiritual vai estar sempre frio. Vai estar sempre uma montanha russa a sua vida com Deus. E a primeira dica é: dê o melhor tempo do seu dia. Jamie, eu consigo dedicar 30 minutos do meu dia apenas. 6 horas da manhã às 6:30 é o que eu consigo. Amém, ótimo, glória a Deus. E a dica também é: não comece com longos períodos para não desanimar. Comece pequeno e vá crescendo aos poucos. Se você não tem essa prática, se você tem essa dificuldade, você não vai começar com 1 hora. 1 hora vai ser muito para quem não tem essa prática. Jamie, eu consigo ficar 10 minutos. Amém. Comece com 10. Daqui a pouco você vai ver que passar 10 minutos com o Criador é pouco. Aí você vai para 15. Aí você descobre que 15 com Ele é pouco. Aí você vai para 25. Aí você vai entendendo que na verdade todo o seu tempo deve ser dedicado a Ele. Então dê o melhor tempo do seu dia. Segunda dica é: escolha o melhor lugar. Alguns acham o quarto um ótimo lugar. Amém. Mas não se limite ao quarto geográfico. Alguns vão querer um escritório. Alguns de repente pela sua rotina vai achar que é um tempo lá no seu carro, lá no almoço, no trabalho. Você vai ter 1 hora lá no seu carro, em alguma sala onde não está ninguém. Então ótimo, lembre-se que o Tamenhon não é um lugar geográfico. Tamenhon é um lugar construído com verdade. Ou seja, é possível você estar nesse lugar de culto e fazer desse lugar o seu quarto, o seu Tamenhon. Você vem para cá carregado de verdade, carregado de um coração exposto a Deus. Então Ele se manifesta e recompensa você também. De repente seu lugar é no quintal, é no ar livre. Gente, tudo bem, mas você precisa de um local. Sempre quando você vai fazer um discipulado, quando você vai ao GC, quando você vai marcar uma conversa com alguém, você marca um horário.
um local e você dá uma atenção a essa pessoa. Com Deus não pode ser diferente. Dê o seu melhor tempo, escolha o melhor local. Terceira dica: organize seu momento com Deus. Jamie, o que eu faço? Aí você chegou no local, chegou no horário e agora você está lá com a Bíblia, o caderno. E agora o que eu faço? O que eu leio? Gente, divida esse tempo entre leitura, meditação da palavra, oração e louvor. Leitura, meditação da palavra, oração e louvor. Quarta dica e chave, porque nem todos fazem isso: tenha um caderno exclusivo para devocional. Não misture com a sua anotação do trabalho, não misture com o seu caderno da faculdade. Não, gente, não pegue, sabe aquele caderno antigo, velho? Só porque tem muitas páginas. Não, isso aqui tem muita página para muita gente. Invista, pegue um caderno, compre uma agenda, um caderno bonitinho. As meninas aí gostam de colocar nome, gostam de colocar, né, florzinha, tal. Gente, fala o que quiser, planta um jardim nesse caderno. Mas pelo amor de Deus, tenha um caderno exclusivo para devocional. Os homens aqui, ó, que os homens, parece que os homens assim, né? Os homens falam, não, Deus vai falar, eu vou lembrar todo dia que Deus vai falar. Homens, pegue uma caneta, um caderno, ó, a mão não vai cair. Então, pega uma agenda, um caderno, uma caneta, para sua devocional. Deus falou, cara, anota, ó. Hoje, dia 25, é hoje? 24. Hoje, 24/6/2023, sábado. Lucas 20, versículo 2. Deus falou comigo, Deus falou assim, uau. E você fala, e você escreve uma oração. Cara, e você daqui a pouco vai ter um memorial. Daqui a pouco você vai resgatar aquilo que Deus está te falando. Isso é seu alimento. Você vai ter o seu cardápio escrito ali de tudo aquilo que você já se alimentou. Então, tenha um caderno exclusivo para devocional. Quinta dica: não desista diante das dificuldades. Talvez você esteja nesse lugar. Jamie, eu já tenho um tempo, horário, local, caderno, me organizo, mas, sabe, correria. Gente, é normal. Se você está tentando construir esse lugar de devoção, de devocional, vai encontrar dificuldades. Você vai ter dias tristes, o diabo vai desanimar você, vai acontecer alguma confusão na casa. Gente, vai acontecer alguma coisa. Não desista diante das dificuldades. Eu tenho aqui um testemunho do pastor Ribinha, já esteve aqui com a gente, é um grande amigo. E o pastor Ribinha cresceu numa casa com muita gente e pouco espaço. E talvez seja o seu caso. Se essa mensagem fosse para mim alguns anos atrás, gente, eu tenho mais 4 irmãos. A casa não era grande não, cabia todo mundo, cabia, tinha uma folguinha, mas não tinha esse quarto assim para cada um. Era 5 irmãos, meu amigo, não tinha um quarto para cada um. Pai e mãe virava aquela bagunça. Não é todo momento, para quem tem muita gente em casa, que você tem um tempo só. Você tem um tempo em paz. Uma casa com muita gente é um milagre. Talvez você seja essa pessoa. Você vai ter que arranjar algum momento. Jamie, eu tenho só 10 minutos, que é quando todo mundo sai, o irmão não chegou, não voltou, eu fico sozinho. Então é 10 minutos. 10 minutos vai ser o seu tempo de qualidade. Jamie, eu tenho 15 lá no trabalho, então vai ser 15. Tá vendo que tem dificuldades? Cada um vai ter um. E o pastor Ribinha, o lugar secreto dele, sabe onde? Debaixo da cama. Os primeiros testemunhos, as primeiras vezes que Deus falou com ele, ainda na adolescência, ele estava debaixo, literalmente debaixo da cama. Ele falou, cara, é ali que eu vou me enfiar. Gente, debaixo da cama. Não é um lugar confortável, não é um lugar apropriado, mas é o lugar onde Deus falou com ele. Então, se você tem essa dificuldade, você vai analisar a sua rotina. E você não vai parar diante das dificuldades. Você vai construir esse lugar de devoção. Última dica, 6ª dica aqui: não se contente em permanecer no mesmo lugar. Gente, a vida do crente com Deus é uma constante, tem que ser crescente. Ou seja, se há um ano atrás você tinha certa maturidade, certa experiência com Deus, obrigatoriamente hoje, um ano depois, você precisa ser outra pessoa. Você precisa ter outras experiências com Deus. Você precisa ter outro nível de maturidade. Não se contente em permanecer no mesmo lugar. Se há um ano atrás, 2 anos atrás, você tinha um determinado nível de conhecimento da Bíblia, 2 anos depois, você precisa ter aumentado o seu nível de conhecimento bíblico. Você precisa, Jamie, eu não sei quem que é Esther, Jó, Débora, quem que é esse povo, Davi. Tudo bem, você não é obrigado a saber de tudo, mas a partir do momento que você começa uma caminhada com Deus, eu chego a falar essa frase: você é obrigado sim a saber as histórias bíblicas. Se o seu tempo de fé não condiz com o seu tempo de conhecimento, algo está errado.
Eu estou falando para você sair do lugar que você está hoje. Gente, vai ler a história de Noemi, Ruth, Esté, Débora, Gideão, Jefité, Sansão, Davi, Abraão, Jacó, Moisés, Noé, meu Deus, Enoque. Enoque caminhou com Deus, a primeira pessoa que caminhou com Deus, gente, Enoque. Deus gostou tanto de caminhar com esse cara que Deus levou o cara. Gente, Deus sumiu com o cara não morreu. Você sabia disso? Tá aí inclusive uma sugestão para o nome do seu filho, coloca o nome dele de Enoque, lindo. Matusalém, você sabe quem é Matusalém? O homem que mais viveu na face da terra. De onde é que sabe dessas coisas? É que está escrito, aí eu peguei, passei o olho e li. Não tem muito segredo. Não estou falando que você tem que saber de tudo. Gente, mas se você não conhece a história de Esté, um ano atrás, gente, deu tempo, vai lá ler a história de Esté. Você sabia que Esté é o único livro na Bíblia que não tem a palavra Deus? E Esté, uma mulher, é a representação de Deus naquele livro? Você sabia que ela foi uma rainha que salvou o povo de Israel, que seria massacrado, morto? Então, como é que sabe dessas coisas? Não precisa do Google, não precisa de comentário bíblico. Nossa, o cara sabe. Não, é que está ali na Bíblia, eu li, aí eu fiquei sabendo. É simples. Então, Jamie, tem coisas que eu preciso ler, gente. Tem coisas que eu já esqueci, tem coisas que eu não lembro. Eu preciso ler. Tá lendo, estudando. Como é que você... O devocional te dá isso. Todo dia tem uma porção. Todo dia Deus fala com você. Não é para você falar Jesus. Não, tem uns heróis da fé. Tem a galeria dos heróis da fé. Aí você começa a entender por que ele fala que eu sou Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É uma linhagem, gente, ali. Abraão é pai de Jacó. Abraão é vô de Israel. Você sabia que Israel mesmo que Jacó? Então, essas coisas não tem segredo. É só lendo. Está ali simples. Gente, José do Egito, que história magnífica, de sonhos, de superação, de alguém que não parou diante das dificuldades, de alguém que foi fiel a Deus quando ninguém estava vendo. Você precisa aprender com a vida de José. Que história linda. Lê Gênesis. Faça suas devocionais em Gênesis. Você não pode se conter ou se contentar em permanecer no mesmo lugar. E agora eu vou te passar e você precisa anotar essas perguntas. Se você não notou até agora, primeiramente, que Deus te perdoe. Segundamente, você vai anotar essas. Existem várias maneiras de fazer devocionais. Várias. Gente, tem uns mais complicados, que já parte para um estudo bíblico mais aprofundado. Gente, devocional é intimidade, é você falar com Deus, é você ler, orar, meditar. Tem gente que lê um texto e vai escrever um textão que Deus está falando, tal, e amém, cara, uau, a pessoa flui daquele jeito, glória a Deus. O que eu vou te passar agora é o devocional que eu faço, que eu aprendi, já fiz outros, já pratiquei oração escrita, uau, maravilhoso, mas não é para mim, tem gente que ama escrever, então escreva suas orações. Eu tenho algumas orações escritas, de vez em quando Deus me lembra de algo, tu orou um dia assim, eu vou lá ler, eu falei, vixe, pior que eu orei mesmo, Deus, né? Não tem como nem voltar aqui agora, que eu escrevi a parada, eu falei, ixi, era verdade que eu estava falando. Então, o que eu vou te passar não é uma regra, tem que ser assim, não. Mas eu vou te passar o que eu faço, o que eu aprendi na minha caminhada, ao longo dos meus seminários, devocionais, escolas que eu já fiz. E essas são as 5 perguntas que eu faço para mim, que deu certo para mim. Jamie, posso sentar? Pode. De repente você vai ser maravilhoso para você. De repente você vai ver, cara, não é muito a minha praia, tal. Eu prefiro ali fluir, ler um texto e sair escrevendo tudo que Deus está falando. Amém. Então anote essas perguntas aí. Primeira, o que este versículo me ensina sobre o Pai? O Pai aqui pode ser Espírito Santo e Jesus também. Porque vai estar relacionado com o contexto que você está lendo. Então você pode ler, tá lá em Abraão, então você vai ler um versículo que Deus falou com Abraão. Então o que esse versículo me ensina sobre Deus? De repente você vai estar lá em João, Jesus falando do Espírito Santo, e o versículo que saltou ao seu coração aquele dia tem o Espírito Santo. Então o que este versículo me ensina sobre o Espírito Santo? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta, o que este versículo me ensina sobre mim mesmo? O que este versículo me ensina sobre mim mesmo? Gente, é sempre respostas pessoais. Não são respostas teológicas, são respostas pessoais. Há neste versículo
Terceira pergunta: há neste versículo alguma ordem para mim? Meu devocional hoje foi em Mateus 6,6. A ordem para mim foi: Jamie, eu sempre escrevo de forma pessoal, Jamie, vá para o lugar secreto. Essa foi a ordem para mim. De repente Deus vai falar outra coisa para você lá. Para mim foi: Jamie, vá para o lugar secreto. Pergunta de número 4: há neste versículo alguma promessa para mim? Pergunta de número 5: o que este versículo me ensina sobre o mal, sobre o pecado? O que Deus vai falar para você não fazer? O que Deus vai falar para você evitar? O que Deus vai falar para você renunciar? O que Deus vai falar para você não pode? Às vezes coisas que são lícitas, Ele vai falar: calma, não, para você não é isso que eu quero. Essas são as 5 perguntas. Sábado que vem nós vamos ter aqui Reborn. Vai ser uma noite profética. Vamos estar ali no centro com a banda, todo mundo em volta. E nosso Reborn, além de pegar fogo toda vez que tem esse Reborn aqui, vai ser um devocional. Então vamos começar entrando nessa presença. Vamos ler um devocional juntos. Vamos ver o que Deus fala em cima disso. Vamos meditar, orar em cima, sempre com a música, sempre com o devocional, sempre ali todo mundo no Reborn. Então nós vamos encerrar a série sábado que vem nesse formato, um Reborn em forma de devocional. Fique de pé no seu lugar. A prática sem um coração rendido a Ele não vale de nada. Devocional não é checklist. Devocional não é uma lista de tarefas. Devocional não é para você dar um chequezinho ali no seu celular, ok, já fiz. Devocional não é isso. Devocional são expressões de sua devoção a Deus. Jamie, não consigo ficar nesse lugar, não consigo permanecer. Ei, hoje é dia de mudar essa realidade. Hoje é dia de assumir um compromisso pessoal. Hoje é dia dele te atrair para esse lugar e lá você permanecer.